Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo a mais um vídeo do Filosofia Christi. Você já ouviu falar que o cristianismo é uma cópia de mitos pagãos? Nesse vídeo vamos navegar nas águas desse problema e se você quiser saber o resultado dessa reflexão, fique até o final e descubra você mesmo. Na virada do século XIX para o século XX, no auge do vigor da Escola de História das Religiões, os estudiosos de religiões comparadas compilaram relatos paralelos à ressurreição de Jesus em outros movimentos religiosos. E alguns pensaram que poderiam explicar as crenças do cristianismo, incluindo a convicção na ressurreição de Jesus como resultado da influência desses mitos. O movimento, porém, desmoronou logo depois, principalmente por causa de dois fatores. O primeiro fator é que os estudiosos perceberam que os paralelos são falsos. O mundo antigo era uma profusão de mitos de deuses e heróis. Estudos comparativos em religião e literatura requerem sensibilidade às suas semelhanças e às suas diferenças, senão, inevitavelmente, resultam em uma distorção ou confusão. Infelizmente, os que lançaram mão de paralelos da ressurreição de Jesus deixaram de exercer essa sensibilidade. Muitos dos alegados paralelos são, na verdade, histórias de apoteose, ou seja, a divinização e a assunção do herói ao céu, como Hércules e Rômulo. Outros são histórias de desaparecimento, afirmando que o herói desapareceu para uma esfera superior, como Apolônio de Tiana e Empédocles. Ainda outros são símbolos sazonais de ciclos de colheita, à medida que a vegetação morre na estação seca e volta à vida na estação de chuvas, como Tamis, Osíris, Adonis. E alguns são expressões políticas de adoração ao imperador, como Júlio César e César Augusto. Nenhum desses é um tipo de paralelo à ideia judaica de ressurreição. David Allen, especialista em literatura comparada do Antigo Oriente Próximo, afirma o seguinte: não se encontra paralelo delas, ou seja, da tradição da ressurreição, na biografia greco-romana. Na verdade, a maioria dos estudiosos passaram a questionar se é que, estritamente falando, jamais houve mitos de deuses que morrem e revivem. No mito de Osíris, um dos mais conhecidos mitos simbólicos sazonais, Osíris, na verdade, não volta à vida, mas simplesmente continua existindo no mundo inferior dos que partiram. Numa revisão das evidências, T.N.D. Mettinger afirma o seguinte: a partir da década de 1930, formou-se um consenso dando conta de que os deuses que morrem e revivem morriam, mas não voltavam ou ressuscitavam para viver novamente. Os que ainda pensam de outra forma são considerados membros residuais de uma espécie quase extinta. O próprio Mettinger acredita que mitos de morte e ressurreição de fato existiram nos casos de Dumasi, Baal e Melkart. Mas ele percebeu que esses símbolos são muito diferentes da convicção inicial na ressurreição de Jesus. Ele continua: os deuses que morrem e revivem estavam proximamente ligados ao ciclo sazonal. Sua morte e retorno eram vistos como refletidos nas mudanças da vida vegetal. A morte e ressurreição de Jesus constituem um evento único, não repetido e não relacionado a mudanças sazonais. Não há, no meu entendimento, evidência prima facie alguma de que a morte e ressurreição de Jesus sejam uma proposição mitológica, derivada dos mitos e ritos de deuses que morrem e revivem no mundo circundante. Mesmo que se tire proveito do seu estudo contra o pano de fundo da crença judaica na ressurreição, a convicção na morte e ressurreição de Jesus retém sua natureza singular na história das religiões. O mistério continua. Observe o comentário de Mettinger de que a convicção na ressurreição de Jesus pode ser estudada com proveito contra o pano de fundo da ressurreição judaica, não da mitologia pagã. Aqui vemos uma das principais mudanças nos estudos do Novo Testamento em comparação com o século passado. Os estudiosos perceberam que a mitologia pagã é simplesmente o contexto interpretativo errado para a compreensão de Jesus de Nazaré. O historiador Craig Evans chama essa mudança de eclipse da mitologia, na pesquisa do movimento da vida de Jesus. Jesus e seus discípulos eram judeus que viviam na Palestina do século I.
E é contra esse pano de fundo que eles precisam ser compreendidos. A ilegitimidade dos alegados paralelos é apenas uma indicação de que a mitologia pagã é o contexto interpretativo errado para a compreensão da convicção dos discípulos na ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, não existe conexão causal entre mitos pagãos e a origem na crença da ressurreição de Jesus. Os judeus estavam familiarizados com as divindades sazonais, e eles as consideravam repugnantes, como você pode ver em Ezequiel capítulo 8, versículo 14 e 15. Por isso, não há resquícios de cultos de deuses que morrem e revivem na Palestina do século I. Por isso, não é um exagero caso eu dissesse que é completamente impensável que os primeiros discípulos tivessem crido que Jesus de Nazaré havia ressuscitado com base em mitos pagãos de deuses sazonais que morrem e revivem. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, deixa um comentário. Referências bibliográficas, caso vocês queiram ver, estão na descrição do vídeo. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.